Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. Hoje nós vamos falar a respeito da palavra resiliência, que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Quantos empresários têm que driblar, dificuldades e adversidades? A palavra resiliência não significa ausência de dificuldades, mas sim a habilidade de enfrentar desafios e sair mais fortalecido deles. E neste episódio nós trouxemos duas peritas no assunto, no qual eu tenho a honra de apresentar as proprietárias da marca Alma Santa, Angélica Ben e Milena Ben. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Oi, pessoal. A gente está aqui, então, para falar um pouquinho da nossa marca, da nossa história e de tudo que isso significou na nossa vida e principalmente dessa palavra que é a resiliência, né? O quanto a gente está sempre motivada a buscar o novo e a se reinventar, porque empreendedor é isso, né? É a gente superar as dificuldades e seguir em frente. Perfeito! E foi a história delas que nos chamou a atenção. Angélica, me conta como tudo começou nessa área de confecção para roupas femininas. Então, quando eu era bem jovem, assim, tinha 19 anos mais ou menos, comecei a vender roupas, né? A gente tinha uma necessidade maior, vindo de uma família bem humilde, então isso foi muito importante, né? Para agregar e conseguir viver, né? Sobreviver. Sim. E com isso eu acho que começou a me dar esse desejo, né, de desenvolver principalmente aquilo que o cliente me pedia. Eu acho que a palavra que me define muito é servir. Isso. Né? Quando eu falo de mulher, quando eu falo de produto, é tentar fazer o meu melhor para entregar para as mulheres que eu atendo. Então isso foi o que me motivou e comecei a me desenvolver então na área. E aí é uma história muito longa, né? Porque já se vão aí quase 40 anos trabalhando na mesma área. Tem experiência, né? Me chamou a atenção que tu havia comentado que tu comprava as roupas prontas e começava a vender para conhecidos, amigos. Sim. E aí elas te pediam uma peça X que não tinha. Foi onde tu inventou de, então vou produzir o que estão me pedindo. E no começo, como eu não sabia costurar, como eu não sabia, né, muito da área, eu comecei contratando costureiras e comprando tecido, ia lá, comprava 1,5 metro de tecido e fazia uma calça para quem me pedia, né? Olha e assim só. eu fui desenvolvendo mediante a solicitação daquilo que as clientes tinham vontade, né? Precisavam. Então, tu tinha essa habilidade já de perceber, né, a necessidade do cliente. Tu queria atender uma necessidade, embora tu não soubesse costurar, mas tu terceirizou, tu fez todo o processo para atender a necessidade da tua cliente. Exato. Uma empreendedora nata, né? Não, empreendedora. Tá aí o espírito, não adianta, né? Já tá nela. Acho que nasce com a gente. Nasce, tu já tinha essa visão. Acho que é um propósito, né, pra gente. Isso. E aí quando que começou a aprender a costurar? Em seguida eu comecei, né? Eu tive a oportunidade de um senhor que me disse assim, se tu também desenvolver, porque aí coloquei uma loja. Sim. E de bairro. E aí ele me disse, se você comprava produtos dele, ele disse, se tu desenvolver alguma coisa, eu posso levar para vender para os lojistas também. Olha só. Eu digo, eu metida, né? Eu digo assim, eu vou. Aí fiz uma coisa, assim, eu acho que foi uns blusões de moletom, alguma coisa nesse tipo. E eu peguei e dei para ele e ele começou a vender. E ali eu digo, e agora, como é que eu faço? O início, assim, meus moletons não tinham nem decote, era algo assim. Mas a tentativa estava ali, né? Mas estava vendendo. E aí comecei a vender, fui contratando costureira, e aí elas foram desenvolvendo essa parte, eu fui também me desenvolvendo, né, na área. Eu acho que nesse ponto é interessante falar que desde essa época, mesmo ela não sabendo, os detalhes sempre fizeram parte do trabalho dela. Só. Então ela não criava moletons básicos, porque isso já tinha no mercado. Sim. Então ela pegava coisas que não existiam e fazia detalhes nas peças, que era por isso que fazia a venda acontecer. Então, tinha mesmo... diferencial. Exatamente. Ela já não queria fazer o mais do mesmo. Não. Ela sempre teve esse espírito de fazer algo diferente, atrativo. Exato. Eu acho que como virginiana, né, que adora um detalhe, acabo sempre indo para esse caminho, assim, né? Eu gosto do detalhe, gosto do delicado, gosto de fazer algo especial, assim, que as pessoas possam admirar.
Eu E acho que enquanto essa é- isso, o pessoal deve estar admirando. Estamos todas vestindo alma santa, olha só. Não é em qualquer lugar que se encontra umas peças dessa, né? Realmente elas são diferenciadas. E aí logo vamos chegar no ponto aí da Milena, que ela tem uma grande parcela de culpa nisso. E qual foi a origem da marca, então, Angélica? Bom, a origem da marca, eu já trabalhava há muito tempo com moda, fazia e desenvolvia para muitas marcas grandes, né? Fazia PL para Renner e para várias marcas, assim, C&A e tantas Sim. outras, né? E aí acabei querendo fazer uma marca própria, né? Tive problemas de fornecimento, cancelamentos, e aquilo me desanimou, assim, bastante de trabalhar para esse ramo. E aí eu disse, eu vou criar minha própria marca, eu faço um produto bom e vamos começar. E aí eu desenvolvendo, né, tentando achar um nome, fazia já 2 meses que eu tentava com uma amiga, né, que também era estilista, e não consegui esse nome. E um dia eu tive um problema na empresa, que eu ainda trabalhava, né, na nossa empresa de PL, e ela chegou e disse assim para mim, eu tive um problema sério lá, e eu resolvi aquilo ali, e ela disse assim, Angélica, só tu com essa tua alma santa para conseguir resolver isso com essa tranquilidade. E eu disse para ela, tá aí o nome da marca. Na hora tu já teve aquele Achamos, insight. Alma Santa. É a minha cara, tu pensou? É a minha cara. E ela confirmou. Então é esse o nome. E aí a gente começou a trabalhar, daí depois a gente registrou a marca e de lá para cá, Que legal. né, foram várias É uma tentativas. fênix, né? Morre e renasce, assim, de formas diferentes. Sim, né? de formas Então, diferentes. Ela iniciou com um trabalho muito manual, bordados, então um produto festa. Então ela foi se renovando e se reinventando conforme sempre, com esse olhar de diferente, Sim. mas conforme as necessidades que ela via, porque eu acho que um ponto importante é que sempre une o diferencial com aquilo que as pessoas estão buscando, né? Então é um produto feito para mulher mesmo. Muito legal. E nessa trajetória, várias vezes tu abriu um negócio, não deu certo. Me conta como é que foi esse trajeto aí. Então, quando eu tinha, a outra marca era Fascínio o nome, né? Que ela fazia volume, mais ou menos 100 mil peças mês. Então era Olha um só. negócio já, uma média, né, uma empresa de médio porte. Quando eu voltei para Alma Santa, eu recomecei muito pequena. E eu já não tinha a estrutura da Sim. Fascínio. Então o que aconteceu? Para mim foi muito difícil superar aquele montante e fazer um pinguinho de peça. Eu não tinha essa habilidade no começo. Então eu trabalhei ali 1 ano e meio e aí alguém me convidou para fazer novamente produtos para Magazine. Vamos lá, vamos trabalhar comigo, né? Não ia ser mais a minha Sim. indústria, né? Eu digo, então vamos. E trabalhei 2 anos, que foram muito bons, uma experiência muito boa de estar do outro lado e não ser o empresário. Sim. Né? Ser uma empreendedora de certa Sim. forma, porque eu era comissionada pela venda, mas com outro olhar. E aí eu me dei muito bem nisso, eu ganhava muito bem, só que a empresa pegou fogo. Olha só, mais um Gente, baque. a gente não está chorando, mas Não, as coisas é não isso são que- fáceis para o isso. empreendedor, né? E a empresa pegou fogo. E antes, eu acho que uns 3 meses ela pegar fogo, a gente foi assaltado na nossa casa e levaram tudo que a gente tinha. Um atrás do outro. Então foram muitas coisas assim acontecendo, né? Sim. As meninas ainda eram jovens, a Milena eu acho que tinha uns 14 anos, né? Eu acho que menos. 13. Olha só. E entraram e levaram tudo, Deus da nossa roupa. Nossa. Levavam de caminhão e Sem voltavam nada. para pegar mais. Então foi um período- período muito difícil ali de ter que se reinventar. Meu marido foi trabalhar em outro setor, porque perdemos praticamente tudo Sim. que tínhamos, né? E aí vem a outra parte, que é uma parte que eu acho que é importante, eu quero contar, que é o lado espiritual. Que eu acho que às vezes quando a gente está lá embaixo, Deus faz uma forma de te trazer à tona Isso. novamente, né? E eu fui para um retiro espiritual, e nesse retiro espiritual, Deus falou comigo. E me disse, volta, porque eu já tinha parado há 1 ano e meio de trabalhar com confecção. Tá. E aí ele disse, volta e recomeça. Recomeça do zero. Agora tu tá em cima da rocha, não mais na areia. E aquilo foi tão inspirador,
porque minha filha morava na Austrália, mais velha, ela veio e porque queria que eu voltasse, e eu não quis voltar. Mas aquela palavra e aquele sentimento que Deus me deu, eu vim com uma garra tão grande daquele retiro que na mesma semana eu comecei novamente. E comecei só dos retalhos e coisas que tinham sobrado. Porque eu não tinha mais quase nada para fazer. E dali eu comecei a fazer e ela saía para vender. E aí eu fazia muita mistura, fazia roupa mais para balada, assim. Fazia uma parte de um tecido, outra parte de outro tecido, mas tudo vendia, tudo fluía, sabe? E aquilo foi, assim, um presente que eu acho que eu recebi de Deus, de me levantar. E eu acho que essa é a grande virtude de quem tem fé e acredita, né? É que a gente não tem limite. Uma mulher não tem limite, uma mulher ganha um bebê. Quem sabe esse sentimento, quem sabe o quanto a gente sofre ali naquele momento, sabe a importância, né, de se valorizar e também de tentar novamente fazer com que cada ação tua seja para melhor, para ti e para tua família. Então eu acho que a minha motivação sempre foi a minha família, sempre foi dar para elas o que eu não tive, e eu acho que isso é importante passar para as mulheres, né, que nós podemos tudo, aquilo que a gente quer, sobre aquele que nos fortalece, né? E aí eu trouxe a Milena para trabalhar comigo também, que era bem jovenzinha, foi fazer faculdade. Acho que antes disso, né, um ponto, eu acho que muitas pessoas acreditam que filha, teus pais são os donos, né? Tu não precisa trabalhar. E é o contrário, né? A gente, assim, eu comecei com a alma santa, né? Eu tirava fio de roupa, eu comecei fazendo, então foi uma trajetória que tu vai aprendendo, e a importância hoje de eu saber todos os processos. Importante. Porque é hoje que eu tô ajudando na produção e tô ajudando... Tu entende todos, né? Tu consegue falar com um fornecedor porque tu entende aquilo que tu faz, né? Então a importância com disso. Um colaborador que tá fazendo determinado trabalho, porque tu entende, né? Exato. Como a gente costuma dizer, tem que saber fazer para mandar. Sim. É verdade. E aí tu sempre levou as filhas ali para estar naquele meio da confecção, da moda, elas sempre estiveram envolvidas nesse sempre contexto. Presentes, sempre reclamando da falta da mamãe, porque a mamãe trabalhava muito. Sim. Mas foi o meio que eu descobri de dar o meu melhor para elas, né? Eu acho que cada um ama de um jeito. Isso. O meu jeito foi esse. E aí a Milena, ela tem outra formação, né, Milena? Sim, na verdade, ela veio muito, começou a entrar essa parte de online, site. Então, né, pega a mais nova e coloca. Tem mais habilidade. Hoje em dia vocês, pegam tudo. E eu sempre fui muito parecida com ela no sentido de tudo que eu pego para aprender, eu vou até o fim, até eu aprender, né? Independente de estar estudando dentro de uma faculdade ou alguma coisa específica, que nem ela foi aprendendo sozinha, meio autodidata, né? Então, ela viu esse potencial, porque ela começou a trabalhar com estampas já antes disso. E eu era muito jovem ainda, né? Então, ela fazia com uma pessoa as estampas, mas ela sempre gostou do diferente. E aquelas estampas eram iguais às que todo mundo fazia. E ela já estava incomodada. Já. Já não estava em paz aqui. Algo tinha que fazer diferente. Ela dizia, Mica, vai e tenta fazer isso aqui. Então eu ia atrás e buscava para aprender a fazer e sair alguma coisa diferente. Então eu comecei a buscar, fiz a faculdade, né? A produção multimídia é minha formação, então tanto abrange a parte de marketing quanto de programas que eu necessitava para fazer as estampas, para fazer site, para fazer toda essa parte. Então, mas o meu destaque inicial na Alma Santa eu acho que foi as estampas, né? Porque eu fui aprendendo e me desenvolvendo de uma forma que hoje é difícil a gente encontrar no mercado pessoas capacitadas para fazer o que a gente faz. Não é qualquer uma, né? Então é um trabalho muito minucioso que, assim, é olhando e prestando atenção nos detalhes. E aí me conta como é que foi essa relação quando tu iniciou a fazer os desenhos. Ela era muito exigente, gostava de primeira, porque tem essa relação, ainda mais de mãe e filha, né? Na mesma família, às vezes nas empresas tem muita divergência, né? Sim. Assim, graças a Deus, nós como família, pessoas que a gente conhece que tem empresas assim familiares, família não é fácil. A gente sempre se deu muito bem. São afinados. Nunca foi de brigar e ficar assim de mal um com o outro.
Mas a exigência, essa é o destaque, assim, né? Acho que não tem meia boca, é o melhor e eu quero ter o melhor. E que bom que daí tu entende que é sempre pro melhor. Né? Com certeza. Eu acho que o amadurecimento faz isso, né? A gente cresce, a gente vê o porquê No começo era muito... Ela reclamava muito, mas tu não gosta de nada, tu é chata. É normal. Mas hoje ela já entende o porquê e ela entrega o melhor dela. Ela busca fazer o melhor. Mas assim mesmo eu ainda dou meu pitaco. Digo, não, sabe o pitaco da estilista que ela tem, a florzinha tem que botar 1 milímetro pro lado, porque ela não tá... É assim. Mas que bom, daí entra a experiência com a juventude ali, com a tecnologia, né, as inovações. E me conta como é que funciona os desenhos. Tu faz coleções, né, a cada período, de 6 em 6 meses? A cada coleção nós fazemos inverno e outono junto e primavera e verão juntos. Então a Angélica desenvolve os produtos, né, o design, então ela é estilista e eu sou a designer da parte de criação das estampas, né? A gente faz uma collab assim que se encaixou porque a gente se entende muito, né? Ela diz uma ideia e eu já consigo captar capta. também, né? Anos de experiência juntas a gente já se entende. E eu vejo que as tuas estampas, tua coleção, elas têm sempre um tema. Sim. Como é que tu escolhe esses temas? Tem um tema mãe que a gente decide juntas o que a gente quer passar naquela coleção. E a gente vai desenvolvendo, então, os temas, os filhos, né? Então, nós sempre desenvolvemos mini coleções dentro da coleção mãe, que são temas decididos juntos, principalmente através de culturas, de lugares. A nossa inspiração sempre vem de, essa coleção vai ser praias, né? Que a gente quer uma viagem para praias. Então a gente escolhe temas de praias que são as principais, o que está em tendência também, né? A gente faz esse mix para trazer a cultura dentro de cada uma. Então nesse último verão, por exemplo, teve a estampa da Sicília. E ali dentro é como se fosse uma montagem de várias peças que se encaixam elementos que tem na Sicília. Então tinha o limão siciliano, né? Tinha as scooters que eles usam muito lá, o xadrez. Então cada estampa ela vem trabalhando os elementos daquela região ou daquela cultura, né? Se é uma indiana, a gente traz os paisley, a gente traz aquelas elementos que elas fazem a pintura na mão das mulheres casadas. Então cada uma tem o seu ponto específico. Assim. E ficam lindíssimas, né? E tu quer sempre passar uma mensagem também nas tuas coleções, né? Eu acho que a mensagem que a gente passa, a principal é a liberdade, né? Liberdade no vestir, eu acho que é importante, o conforto, o fluido, né, dos tecidos, passar essa leveza. Eu gosto do delicado, embora eu não seja tão delicada, eu gosto do delicado. Eu gosto de passar essa feminilidade, né, para a mulher. Acho que uma mulher eclética seria o que eu diria que nós atendemos, assim. Porque uma hora tu pode estar com uma estampa floral, bonita, colorida, outra hora tu quer passar uma mensagem mais leve, tu vai pegar uma de estampa mais miúda ou um paisley mais delicado. Então, assim, isso eu acho que está no conceito da marca, né? Levar essa liberdade e a alegria também de vestir. Porque não tem como não ser alegre com estampa, né? E bem vestidas e com conforto. Exatamente. O que é esses tecidos de vocês, gurias? São bons. A gente trabalha muito a mistura dos tecidos, que é para trazer esse conforto, né? Então, a gente sabe que a elegância muitas vezes vem do tecido plano, então a gente mistura o forro em malha ou um punho em malha, porque não tem botão, porque no dia a dia a gente pensa no dia a dia da mulher. O botão tem que ficar arrumando, tem que ficar... Então são coisas e detalhes que a gente pensa para a mulher conseguir transitar aí no dia a dia, que vai do trabalho até o happy hour, até um evento no final de semana. Então ela consegue transitar com conforto em todos os momentos da vida. E olha, estão passando muito bem, porque a gente consegue entender a praticidade e a elegância estão unidos ali. E tu sabe que me chamou a atenção a explicação, inclusive, de uma das colaboradoras, está muito bem treinada, inclusive, atende muito bem, a respeito das linhas, dos desenhos,
que eles têm tudo tem um propósito, tudo Sim. ali é pensado, nenhum risco ali, nenhum desenho é em vão, foi bem pensado. Sim, acho que aqui já vale a gente entrar dentro da forma como a gente trabalha a estamparia, né? Que não são rolos de tecido que vem pronto uma estampa, por mais que nós criamos, né? São as estampas rotativas que chamam, mas a gente tem uma parte também, que agora a gente está dividindo a coleção, mas as peças são pensadas e localizadas uma a uma, então a mesma estampa é usada, digamos que em 10 modelos. Em cada modelo ela é desenhada de uma forma diferente. Porque tem um modelo que ele tem um recorte no busto. Então aqui, com o recorte no busto, a gente vem com um detalhe na volta, né, do busto para trazer esse alinhamento, sempre pensando em alongar a silhueta e a mulher se sentir ainda mais linda. Se olhar no espelho, o intuito é, se olha no espelho, estou me sentindo magra, maravilhosa. Então, todo esse cuidado é feito através da estampa, né? Que é uma coisa que a gente não encontra, assim, e é difícil de passar para as pessoas que não pesquisam, né? Não conversam com a gente, porque tu só consegue ver depois que tu coloca no corpo. Sim. Né? E a estamparia, então, como tu explicou, tu que faz ali o desenho, o tecido ele vem de uma cor só e na máquina ali tu coloca cada peça é o desenho. Exatamente. Não é um tecido todo desenhado que recorta. Como Isso, são tecidos brancos. Nossa, peça por peça é desenhado ali parte conforme... da modelagem, a cada parte da modelagem é feito direcionado para ela. né? Então tem um tecido branco, fica a manga do lado da outra manga, que fica do lado que é um do desenho busto. ali. Cada um é um desenho formato específico e depois é cortado um a um, peça por peça, diferente do tecido rotativo, que tu faz um infesto com várias lâminas de tecido e corta com uma máquina. Esse daí é um por um. E isso traz também muita exclusividade, né? Porque além da nossa marca ter a sua estampa desenvolvida por nós mesmos, que somos as donas, então não sai para fora para ter cópia, também tem a outra parte que é tu conseguir fazer da melhor forma e numa quantidade pequena. Porque como tu não corta pilhas de tecido, tu corta uma a uma, tu tem uma exclusividade. Tu vê que a gente faz em torno de 100, 150 peças por modelo em 3, 4 cores. Então, assim, é muito limitado. Então, tu tem uma peça que tu não vai encontrar toda pessoa que tu sair, né, o mesmo produto. Tu vai ter uma peça mais exclusiva. E isso ajuda também, né, na nossa venda E ainda, a valorizar, né, a marca. Sim, ainda dentro dessa quantidade, ela é diluída em vários lugares, porque nós trabalhamos com atacado, né, não somente com a loja. Então, ela vende no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, ainda é diluído. Então, quantas pessoas dentro da tua cidade vai ter usando esse produto, né? É muito exclusivo. Algo exclusivo mesmo. E tem alguém assim que te inspirou na vida a ser quem tu é? Eu acho que foi as dificuldades mesmo. Elas que te ensinaram. Não, eu acho que tem sempre a família, né? Minhas avós, assim, foram inspiradoras, meu avô. São pessoas muito do bem, pessoas muito... que se entregaram muito, né, para sua família. Eu acho que elas me inspiraram. E no trabalho, claro, a gente segue alguns designers, né, até porque eu trabalho com estampa e foi uma coisa que me chamou muita atenção ao longo do tempo, nas viagens que fiz, né, que a gente viajava muito na época que fazia para Magazine, ia para a Europa pesquisar. Então, tudo isso me trouxe uma bagagem, né, de enxergar algumas marcas como Etro, como Camila, como... Ulla Johnson, Zimmermann, são marcas maravilhosas lá fora e que a gente traz essas referências assim, para que a gente possa fazer a nossa criação dentro do que é tendência. Mas inspiração mesmo eu acho que foram dos meus avós, sabe, aquele servir que eles tiveram para quem estava perto. Tá certo. E como é que tu veio parar do Rio Grande do Sul aqui para Santa Catarina? A vida nos trouxe. As dificuldades nos trouxeram agora nesse momento por causa da enchente. Sim. Mas existe o sonho há 20 anos atrás. 20 anos querendo vir morar em Santa Catarina, né? A gente sempre veio ali para a Praia do Rosa, né? As gurias até desde criança, desde pequenas, né? Desde que nasceram, na verdade. A gente sempre vinha todo ano. E eu sempre quis vir morar, mas eu já tinha o negócio lá, tinha a minha boa casa, tinha a minha estrutura familiar, a minha família.
E aí foi dificultando, e eu fui passando, e fui passando. Daí a minha filha do meio veio morar aqui faz já 10 anos, não, 15. Foi quando ocorreu O assalto, né? assalto. Em seguida do assalto, ela quis vir Sim. morar aqui. Ela tinha uns 16 anos, né? Daí, 17 anos, ela se mandou pra cá. Veio, trabalhou, viveu a vida dela aqui e a gente ficou lá. Daí a Milena, um ano atrás, veio morar também. Foi uma coisa inédita, assim, né? Apareceu um negócio para ela, foi bom, ela veio. E aí a gente sofreu a enchente. E com a enchente inundou toda a nossa empresa. Pois é, tu disse que estragou as máquinas, Sim. né? Que era o teu sustento, tua produção ali. Então, assim, a gente perdeu o maquinário, a gente perdeu toda a parte de tecidos, toda a parte fabril foi embora. E a gente ficou com a parte de escritórios, que era em cima, no andar de cima, e todo o estoque. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Continuo, não continuo? E viemos passar uns dias, enquanto estava a água muito alta, porque não dava para entrar dentro da empresa, a gente veio para cá. E uma amiga disse, eu acho que tem uma casa que vocês não querem aproveitar e vir morar, sempre quiseram. E eu digo, será? Aqui? Nossa, grande? Eu nunca tinha pensado. Eu fugi dela, mas ela veio atrás de mim. Não adianta, né? Daí vou olhar a casa. Daí olhamos, reformei ela, aluguei, reformei. E estamos aqui, assim. Aí viemos, trouxemos tudo. Era tudo cheio de barro. E nada funcionava, aquelas máquinas. Não funciona. Algumas nós perdemos, né? Sim, a gente teve muita perda, toneladas de tecido. Nossa, imagina. Os maquinários não eram máquinas... Tinha as de costura, mas eram as menores, né? Então, nós tínhamos plotter, que até hoje a gente não conseguiu consertar, né? Porque são grandes. São muito caros também, né? Sim, a nossa máquina calandra, que é onde faz a transferência, né, do papel sublimático para o tecido branco, também, né? É uma máquina gigante, nós perdemos. A nossa máquina de corte, que foi caríssimo, mas nós conseguimos consertar e trouxemos ela, né? Mas também era a nossa maior máquina, né? Então foi muita perda. Enfim, tudo que estava relacionado à produção foi, né? Tag, todas as coisas que é para confeccionar. E vocês tinham colaboradores que trabalhavam para vocês na época também. E aí, infelizmente, a gente 20 teve que e poucos fechar. bastante, bastante, né? E aí mais um baque daquele. Mais um baque daquele. Isso mais faz pagar muito. todo mundo, mais... Sim. Foi em maio do ano passado, né? Não faz um ano ainda. E tu já estava nesse processo aí como está hoje, fazendo os desenhos? Não, já faz anos. Já faz anos, né? Só que daí ela trabalhava mais online, né? Ela trabalhava daqui, estava trabalhando daqui. Mas do restante, assim, foi uma perda muito grande. A gente perdeu muito produto que estava entregando ainda na época, né? Porque era época de entrega de inverno. Então foi muita coisa na água. E foi duro. O pior mesmo dessa passagem toda era entrar lá e ver tudo como ficou, que se alguém quiser olhar, tem, eu acho ainda, né, no nosso Instagram ali, uma passagem que a gente colocou de quando entrou ali, quando baixou a água, de todo o estrago e toda a dor, né, que a gente sentiu em perder tudo que a gente tinha construído. Mas eu sempre olho para o lado. E a minha família tiveram 3 que perderam tudo. Que moravam no bairro onde inundou e cobriu toda a casa. Sim. E eu olhava para aquilo ali e eu dizia assim, eu é uma empresa, eles é o lar. Então aquilo ali me motivou de novo, sabe? Eu acho que eu procuro alguma coisa para me motivar. É isso que eu ia te falar, porque às vezes as pessoas, cheia de fé, cheia de entusiasmo, como tu disse, nossa, Deus falou comigo e tu te apropriou daquela palavra e te reergueu e já estava tudo redondinho, bonito, e aí não balança, porque muitas pessoas acontece de balançar, às vezes até desacreditar, mas tu não perdeu a tua fé. Mesmo com graças a Deus ele me criou e me criou assim, né? Sempre resiliente, sempre confiando que vai ter um dia melhor. Eu acho que a única coisa que eu passei de trabalho na vida que me deu assim um medo maior foi quando eu quase perdi meu marido 2 vezes já, uma pelo Covid, que ele quase morreu, e outra porque ele teve disseram que era um infarto, mas na realidade ele teve acho que foi embolia pulmonar por causa de
uma trombose. Ah, um susto, né? Então isso deixa a gente bem abatido e abalado. No restante, o trabalho, vamos de novo. Material. Posso reclamar um pouco, né, Milena? Não tá bom, mas daqui a pouco eu vou lá e faço, não tem. E o teu marido é bem parceiro também, muito, né? Parceiro. Pega eu não junto. posso reclamar. Ontem eu ainda estava dizendo para ele, eu tenho que ser muito grata que Deus te colocou na minha vida. A gente já teve problemas, como qualquer casal, ele já tem, né, uma história também junto com a gente, então eu acredito que a gente está sempre tentando melhor, mesmo que nem sempre a gente consiga. Então essa é a nossa Isso que é o Eu importante. acho que juntos, né? Juntos a gente não tem o que a gente não consiga. Juntos como família, juntos com Deus, não tem o que a gente não consiga. Porque a fé, ela é improvável, né? A gente não tem como escolher o que Deus vai colocar no nosso caminho. E muitas vezes, que nem essa questão da enchente, acho que foi algo que nos fez nos aproximar ainda mais e lutar juntos, né? Não são só nas vitórias que a gente tem que enxergar a presença e o amor de Deus com a gente, mas no que Ele faz no caminho para a gente alcançar um objetivo que eu acredito e nós temos esperança que ainda é muito maior. Muito maior. Porque realmente a fé é crer no que os olhos carnais nem podem, nem tem dimensão, não imagina, né? E abrandar o coração, né? Isso. Entender que tudo tem um propósito, né? Às vezes a gente não sabe naquele momento, mas olha aí. Olha, eu estava infeliz no momento, olha mas foi parar. Gente, passar todos os dias, eu moro na Roça Grande, né? E a loja é aqui no Arroio. E assim, passar todo dia por essas lagoas e por esses morros, porque eu venho todo dia e volto, é tão gostoso, é tão maravilhoso ver essa natureza, que para mim, assim, ó, só isso já bastou. O restante é dinheiro, e dinheiro a gente vai atrás e consegue de novo. É que nem antes da gente vir pra cá, a gente passou na praia, né? Então, gente, é sobre isso, sabe? É nos detalhes. Menos é mais. É melhor a gente estar bem com a gente do que estar naquela loucura, né? Porque é outra qualidade de vida estar aqui e tu tá infeliz internamente, né? E não se sabe os meios que Deus utiliza, né? Infelizmente foi enchente, foi trágico, mas vocês conseguiram olhar um horizonte muito além do problema. Exatamente. Estamos lá com a loja, né, que está funcionando bem, graças a Deus. Não tem um fluxo maravilhoso, porque foi o lugar onde a gente... E recém começou também. Colocou ali o que para nós era prioridade, era a empresa, né, era a sede da empresa. Que ali tem a produção também, exatamente. Né? E a gente aproveitou, então, esse espaço e estamos lá recebendo. Quem vai uma vez volta, porque gosta. Como não. Né? A gente realmente faz um trabalho lindíssimo. E tenta agregar, né, para as mulheres que chegam lá. Então, eu acho que isso é o mais importante. Estamos aí na nossa luta e mostrando o que a gente faz, né? Que eu acho que é o que eu faço de melhor, né? Porque até hoje foi o que eu me propus. E tu tá realizada? Tu tá gostando? É o que tu quer pra tua vida mesmo? Hoje eu já estive num momento em que eu não estava feliz. Eu disse pra ela, eu vou sair. Logo, foi acho que um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho depois, não me lembro. Já foram tantos momentos. Mas hoje é algo que a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, se desgasta muito, mas hoje a gente enxerga um propósito, né? Então eu acho que com isso eu consegui me acalmar e descansar o coração. Ela veio mais para pertinho da mamãe. Lindas, essa parceria tá dando muito certo, a coleção tá cada vez mais linda, a cada estação a gente percebe o amor, o carinho em cada detalhe, no tecido, nos desenhos, na produção, né? E a gente só tem a agradecer. Santa Catarina agradece porque a Alma Santa está aqui agora em Santa Catarina, as vendas são online também, né, Milena? Sim, então nós temos o site, né, almasanta.com.br, é onde a gente consegue disparar para mais lugares, né? E aqui a sede, que quem passa por aqui também tem esse lado negativo de não estar no centro,
mas está na passada das pessoas pela BR. Mas quem conhece vai até vocês, seja onde for. Tem outlet ali também, juntamente com a produção. Em breve vai sair uma loja aí, quem sabe, né, Angélica? Estamos torcendo aí, precisamos de todas, né, as maravilhosas para nos ajudarem. Todo mundo vai se unir no mesmo propósito. E a gente também agradece muito Santa Catarina, te agradece pelo esse carinho, porque para nós tudo é novo, a gente não conhece ninguém, então é bom sempre ter pessoas do bem junto com a gente. E as pessoas aqui, eu digo, é uma cultura que é maravilhosa. Tu te sente bem, as pessoas uma quer ajudar a outra, sabe? Isso tá sendo muito importante e a gente é muito grato por essa questão das pessoas. Que também. legal, que bom. Angélica, qual é a mensagem que tu deixa aí então para as mulheres que querem empreender, que se verem em meio aos percalços da vida, à adversidade? Por isso nós trouxemos aí a história da Alma Santa, que é uma belíssima história e inspira muitas pessoas, muitas mulheres. Qual é a tua mensagem? Mulheres ousem. Se deem valor, né? Se importem com os seus sentimentos, superem as suas dificuldades e vão em frente que a gente chega lá. Acho que é isso. Tá aí, ó, o resultado da Alma Santa, sucesso. Milena, tua mensagem? Eu acho que é isso, acho que se valorizar como mulher, não somente, né, o empreendedorismo, porque é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas têm uma limitação de que o homem é a cabeça dos negócios e na verdade não, a gente tem aqui o exemplo, né? Então eu acho que em todas as partes, né, tanto profissional quanto pessoal, de se valorizar dentro de casa, de se amar, de ter o cuidado com si, né, de se vestir bem, não só por ser o nosso produto, mas por se amar, se enxergar no espelho, independente da forma como esteja, mas se amar e se valorizar para todas as pessoas. Muito bem. E é sobre isso que nós falamos, né? Cada marca, ela tem uma história. E a história valoriza o seu produto. Então, quando tu veste uma peça da Alma Santa, vocês vão ver que cada detalhe aqui foi feito com muito amor, muito carinho e tudo tem um propósito, tudo foi muito pensado. E por trás dessa marca tem toda uma história. Tá aí uma belíssima história, inspiradora, e nós agradecemos imensamente a participação de vocês, que agregou muito valor e com certeza vai transformar muitas vidas que vão assistir. Muito obrigada e até a próxima!